pessoal? E aí, todo mundo preparado para iniciar o nosso capítulo 13 de língua portuguesa? Vamos lá? Pega aí o livro, já prepara o livro, lápis, borracha, tudo direitinho, tá? Pra gente fazer aqui, iniciar o nosso capítulo 13, tá? Bom, já coloca na página 60 do livro, tá? E aí a gente tem a abertura do capítulo 13. E aí tem uma pergunta. Você sabia que as letras, além de formar palavras, podem formar desenhos? Observe a imagem abaixo e explique para a turma como isso acontece nela. Eu vou aumentar aqui para a gente perceber os detalhes, né? Bom, eu tenho aqui letras do alfabeto e tem uma letra em especial. Que letra será essa? Será que eu consigo interpretar o que é que significa esta letra aí? Formou uma palavra? Você pensou em uma palavra? Eu já pensei. Poderia ser um G de... Pensou, né? Numa palavra? Isso mesmo. Tem aí, ó, os bigodinhos, a pontinha do nariz. Eu tô vendo até umas orelhinhas ali em cima, um G de gato. Então, eu consigo formar uma palavra, né? A partir de uma letra. Inclusive, tá aqui o título, ó. Se você prestou atenção, percebeu que já tem até o título aqui, ó. Gato, né? Vamos continuar? Nós já estamos aqui lendo e interpretando. Bom, nós iremos aprender hoje sobre poema visual. Você já viu algum poema visual? Bom, se você não viu, a gente vai ver alguns hoje, tá? Você já leu ou já ouviu falar em poema visual? Vamos ler aí os poemas abaixo. O primeiro, na página 61, que a gente vê, é sobre o jacaré letrado. Por que será que ele tem esse nome? Vocês estão conseguindo visualizar o jacaré aí, né? Estão? Vamos prestar atenção? Eu estou conseguindo ver ali a cauda do jacaré. Estou conseguindo ver ali as patinhas. Estou conseguindo ver a boca do jacaré também. Por que será que ele é letrado? Ah, isso mesmo. Tem um monte de palavras jacaré formando o corpo desse jacaré. Você percebeu? E essa imagem? O título desse poema é A Primavera Endoideceu. Só que diferente aí do jacaré letrado, a gente tem as palavras ou as frases estão formando o desenho, né? A gente percebe que as pétalas não estão todas preenchidas com palavras, né? As palavras é que formam as pétalas. Na verdade, as palavras é que estão formando toda a flor, né? Por que será que a primavera endoideceu, o título do poema, eu tenho aí bem me quer, mal me quer. Percebe aqui, ó. As pétalas têm bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Essas frases formam aí todas as pétalas da flor. Dentro da flor tem zoom, zoom. Por que será que tem zoom? Será que está remetendo aí a algum animal que faz esse barulhinho e que de vez em quando vai lá na flor? O que você acha?
Vamos ler o poema junto comigo? Olha, aqui embaixo, ó. No caule da flor, nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas e me fitavas detrás da cerca dos cílios. Ai, que lindinho, gente. Nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas e me fitavas detrás da cerca dos cílios. Que legal! Bom, esses 2 poemas aí são do Sérgio Caparelli, tá? Que é um super autor e faz muitas obras com poemas visuais. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar aí outras obras do Sérgio Caparelli, tá bom? Vocês vão descobrir poemas visuais bem legais. Bom, o poema A Primavera Endoideceu também é um poema visual, pois nele as palavras são usadas para formar a imagem de uma flor, que é o principal símbolo da estação da primavera, que é essa que a gente está agora, né? Agora sim. Agora é hora de praticar. Vocês vão responder aí a página 62, que é interpretando aí o que a gente viu nesses 2 poemas, do Jacaré Letrado e da Primavera Endoideceu. Tá bom? Vamos lá, dá a pausa, responde a página 62 e e volta para cá que a correção vai ser aqui, tá bom? Eu espero aí que você já tenha feito a página 62, que tá super fácil, tá? Vamos lá, olha só. A gente tem aí, ainda falando sobre poema visual, né? A questão número 1. Na questão número 1 diz assim: que imagem você vê ao observar o poema Jacaré Letrado? Qual foi a imagem que todas aquelas palavras formaram? Se você escreveu que foi a imagem de um jacaré, acertou, está correto, tá bom? Na questão número 2 tem assim: o poema se chama Jacaré Letrado. Por quê? A imagem do animal é formada pelas letras da palavra jacaré. Ó, a imagem do animal é formada pelas letras da palavra jacaré? Se for, você marca o X. Será que você marcou essa? O poema afirma que a palavra jacaré tem muitas letras. Será que tem isso lá? E a última opção: o animal da imagem tem um jeito de ser muito inteligente. Não, né? Então, com certeza aí você deve ter marcado a primeira alternativa, né? A primeira bolinha da questão número 2. Prontos? Próxima questão? Vamos lá. O poema Jacaré Letrado é um poema visual, porque ele pode ser chamado desse modo. Porque um poema visual pode ser chamado desse modo. E aí? Olha, se você colocou aí, ó, eita, a Tina já tá dando uma dica. Ela tá dizendo assim, gente, a palavra visual está relacionada à visão, tá? São as coisas que eu vejo. Vamos ver qual alternativa aí se encaixa em poema visual? O Jacaré Letrado é um poema visual. Por que ele pode ser chamado desse modo? Porque ele tem diferentes palavras que rimam. A gente viu rima no poema letrado? Desculpa, no poema visual? Não, né? A gente viu lá que é porque as palavras formam uma imagem. Ou porque o poema visual descreve as características do jacaré. Não, né? Claro que é porque todas as palavras formavam ali uma imagem de um jacaré, né? Inclusive aconteceu também com o poema da flor, né, gente?
da primavera endoideceu, que todas as palavras, todas as frases formavam ali o desenho da flor. Bom, releia o poema A Primavera Endoideceu. Observe como ele está escrita. Observe como ele está escrito e responda. O que a expressão bem me quer, mal me quer está formando? E aí? Eu até mostrei para vocês, né? Volta lá rapidinho, se você não soube o que ia colocar aí na resposta, vai lá rápido e olha o que a expressão bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer está formando ali na flor. Se você já respondeu, você já colocou aí que essa expressão bem me quer, mal me quer está formando as pétalas da flor, né? Ó, atenção aí para a questão número 4, tá? Da página 62, letra A. Eu vou até colocar aqui para falar para vocês, porque atenção. Ela é uma questão pessoal, tá? Então, vocês vão responder ela do jeitinho que vocês entenderem. E lá na aula a gente vai comentar, tá bom? Ela pede que a gente faça um comentário junto com os colegas e com o professor e você dê a sua opinião. Mas aí, escreva o que você acha e lá no nosso encontro do Meet a gente conversa e discute, tá bom? Não esqueçam de responder aí a letra A da questão 4, ok? Vamos continuar? Bom, a gente já fez a página 62, né? Agora eu vou precisar que vocês pulem lá para a página 72. Por quê? Porque a gente vai colocar em prática o que a gente estudou até agora. O que a gente viu sobre o poema visual. Vamos lá? Olha só. Vamos planejar um texto. Ou seja, nós vamos planejar um poema visual. Já colocou aí na página 72? Tem aqui a imagem para vocês acompanharem junto comigo, tá? Para começar, a gente tem que lembrar ali do poema Jacaré Letrado, que a gente viu anteriormente, lá no começo do nosso capítulo, né? Bom, se a turma tivesse um zoológico, se a turma fizesse um zoológico letrado, qual animal você escolheria para produzir um poema visual sobre ele? E aí? Alguém, quer dizer, o Carlos Caparelli, escolheu um jacaré para fazer o poema. Agora é a vez de você escrever um poema letrado. E para isso você vai ter que escolher um animal que esteja lá num zoológico ou não. Pode ser qualquer animal, tá? Porque tem alguns animais bem legais que não vivem em zoológico, tá? Eles vivem livres, tá bom? Para saber mais sobre o texto que você vai escrever, leia aqui essa tabela abaixo, gente. Ó, ela tá aqui, tá? E aí, olha só. O que eu vou escrever? Você vai escrever um poema visual. Tá aqui, ok? Você vai falar sobre o que nesse poema? Você vai falar sobre um animal preferido. Que animal você gosta muito, o que você acha muito interessante para fazer aí no seu poema. Para quê? Bom, para divertir. A intenção aqui é que a gente estude, mas a gente também se divirta, né? E para quem? Bom, para a nossa comunidade escolar, para a nossa turma. Então, esse poema aí vai ser mostrado lá no Meet para todo mundo, tá? E como é que será a produção, tia? E aí, como é que a gente vai fazer esse poema visual? Vamos lá? Olha, na questão número 1, para a gente fazer lá o nosso poema, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever aí o nome do animal que você escolheu para fazer o poema. Então, coloca aqui nesse espaço, ó, o nome de um animal. Pensa em um animal super legal, tá? Olha só, você
você deve escolher o formato do seu poema visual. Lá no poema Jacaré Letrado, a imagem escolhida por Sérgio Caparelli foi a do próprio jacaré, certo? Mas você pode escolher apenas uma parte do seu animal. Se você escolher uma borboleta, você pode desenhar apenas as asas da borboleta. Estou dando uma ideia aqui, tá? O importante é que o seu poema visual, através da imagem, do desenho que você vai montar, a pessoa saiba, através daquele desenho, que animalzinho você escolheu. Já escreveu aí o animal? Já escolheu? Vamos para a próxima? Olha só, aí na página 73, coloca rapidinho, página 73, você vai escrever nesses espaços aí embaixo 6 palavras que você usaria para falar desse animal. Lembra lá da flor? A flor foi montada toda com frases ou palavras, né? Então, no seu poema visual, você pode usar essas palavras que você vai escrever nesses espaços para montar o desenho do seu poema visual. Então, eu escolhi a borboleta, lembra? Aí eu vou usar o desenho das asas da minha borboleta. Então, ao invés de fazer a linha das asas da minha borboleta, eu vou escrever palavras para montar aquelas asas bonitas que a borboleta tem. Pode repetir, tia, as palavras? Pode. Lembra lá que as pétalas da flor tinha repetido, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, sem parar até formar todas as pétalas da flor? Então, você pode fazer também. O importante é que você escolha o animal, que você fale aqui nesses espaços palavrinhas sobre esse animal, se ele é bonito, características, adjetivos. Olha aí a gente voltando para a aula anterior. Escolhe aí alguns adjetivos sobre esse animalzinho que você escolheu e coloca nesses espaços para montar o poema visual, tá bom? Bom, agora é hora de escrever aí o seu poema visual, tá? Tá vendo esses 2 exemplos? Olha só, olha aqui, ó. Eu tenho os 2 exemplos. Lembra que eu disse assim, escolhe um animal, aí escolhe ou o animal inteiro ou alguma parte dele que você acha interessante. Então, o livro de vocês traz esse exemplo. Eu escolhi uma nuvem. Só que é um exemplo, tá, gente? Vocês vão escolher um bichinho. Aí, eu tenho aqui o desenho da nuvem, só que ao invés da linha da nuvem, eu posso escrever as palavrinhas. Olha lá, as palavrinhas que vocês vão colocar aqui, vocês podem escrever no lugar das linhas, gente, ó. E aí, formar o poema visual. É super fácil, né? Tia, eu não gostei, eu não quero fazer assim, eu não quero colocar as palavras ou as frases no lugar da linha. Eu posso encher a minha nuvem todinha com as palavras? Pode sim, tá? Olha só o que eu trouxe para vocês aqui, ó. Anexo 2, tá? O anexo 2 é onde vocês vão fazer esse poema visual, tá? Então, aqui nessa linha, vocês do anexo 2 recorta bonitinho, tá? Aqui na linha vocês têm que fazer um título. Lembra que o Sérgio Caparelli colocou lá o Jacaré Letrado e a Primavera Endoideceu? Ele fez os títulos e montou o poema. Vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Coloca o título, escolhe o bichinho, faz o poema. Ah, tia, onde é que eu vou colocar isso? No caderno de português, tá? Então, tira o anexo, faz o seu poema. Se quiser pintar, pode. E recorta bonitinho e cola no caderno de português. Tá bom?
Vamos continuar a aula porque ainda não acabou, tá? Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos que eu encontrei na internet de poemas visuais. Olha que legal! Você consegue perceber que bichinhos foram escolhidos. E aí teve pessoas que colocaram partes, como aqui o cachorrinho, ó. A pessoa fez o texto bem bonitinho, montando aí a imagem do bichinho. Mas ela colocou olhinhos, narizinhos, colocou a linguinha do cachorrinho, né? Esse aqui colocou o peixe, né? Eu tô vendo o peixe, percebo aqui que é um peixe. Ele também colocou o olhinho, a boquinha do peixe. Este aqui não, este aqui pegou as palavras, lembra das palavras, e encheu o desenho da borboleta com as palavras que ele escolheu, tá? Super legal o poema visual e super fácil também. Eu tenho certeza que vocês vão caprichar. Bom, vamos continuar a aula, que eu falei que não acabou ainda, né? Volta lá, coloque aí na página 64, tá? Na página 64, coloca aí, é rapidinho. Na página 64, vocês têm aí um poema, tá? É um poema de Elcanã Ferraz, tá? Antes de qualquer coisa, a gente vai ter que relembrar aí sobre poemas. A gente já falou sobre poemas, né? Olha só, os poemas têm algumas características. Perceba que aqui neste poema não é um poema visual. Gente, o que vocês acham? Vamos ver? Eu vou aumentar aqui o tamanho, vou ler o poema com vocês e a gente vai falar sobre essas características aí do poema, tá? Borracha é o título do poema. Às vezes, basta passar uma borracha e tudo fica limpo. Às vezes, a gente passa a borracha e tudo fica encardido. Quanto maior o erro, menos a borracha serve. A borracha é só sabão. O escrito é você quem escreve. O jeito de não errar seria escrever com a borracha e deixar tudo limpinho, tudo correto e sem graça. Mas que graça teria isso? Então, apague o que eu disse. Às vezes, o certo é deixar como está, errado, e escrever tudo de novo. Mundo recomeçado. Vamos lá. Opa! Este poema é um poema visual? Deu tempo aí de vocês pensarem na minha pergunta, né? Vocês acham que este é um poema visual? Olha, se você disse que não, palmas, bingo! É isso aí. O poema letrado, como você viu anteriormente, ele não tem estrofes, não tem versos, não tem rima. Lembra? Ele é apenas um poema visual. Você tem frases ou palavras que remetem ao título, né? Então, se eu escolhi lá um jacaré, eu coloquei tudo naquele poema tinha a ver com o título, que era O Jacaré, né? E ele não tinha nada a ver com a estrutura que um poema tem. A gente já estudou o poema, mas a gente vai rever novamente aqui. Ou rever novamente. Vamos rever o poema e a estrutura do poema, tá? Bom, se você não lembra, você vai lembrar agora que todo poema tem uma estrutura. O poema não é um texto lá como um conto, né? Com parágrafos, né? Nada disso. Um poema, ele é formado por 3 coisas principais. Eu coloquei 2 aqui. A primeira delas é o verso. Isso mesmo. O verso, gente, verso é cada linha do poema. Então, cada linha que você viu ou você está vendo aí, olha o livro que você está na mão. Cada linha desta aí, ó, vou voltar. Cada linha dessa
cada linha dessa até lá embaixo é um verso. É verso, tá, gente? Em poema se chama verso, não se chama linha, é verso. Voltando. Isso, ó. E estrofe. O que é estrofe, professora Márcia? Gente, estrofe é um conjunto de versos de um poema, tá? Então, além do verso, da estrofe, todo poema tem rima, tá? Todo poema não, quase todos os poemas têm rima, né? Eles têm ali uma estrutura específica que vocês vão estudar depois. Mas, aqui, a gente vai ver basicamente isso, tá? O que é verso, o que é estrofe e, claro, rima. Vamos prestar um pouco mais de atenção nisso? Vamos estudar um pouquinho mais? Olha, vamos praticar aí um pouco, tá? Eu trouxe aqui mais um poema da incrível Ruth Rocha, que é uma super escritora infantil, tá? E tem como título Macaco. Vamos ler comigo? Um macaco tão maluco mete medo no matuto. Um macaco tão matreiro mete medo no mineiro. Um macaco tão manhoso mete medo no medroso. Aqui, no poema da Ruth Rocha, a gente consegue observar essas três coisas, tá? A gente consegue observar os versos, as estrofes e as rimas. Vamos primeiro falar das rimas? Vamos lá? Olha, tia, eu nunca sei como achar as rimas. Então, a rima é sempre no final do verso. Olha só, lembra que eu já falei aqui que verso é uma linha, certo? Então, eu nunca vou olhar essa primeira palavrinha aqui, tá? As rimas sempre estão no final, na última palavrinha do verso. E aí, eu vou procurar as sílabas que terminam iguais ou com um som muito parecido. Olha aqui. Deixa eu pegar a canetinha pra gente ver, tá? Ó, macaco, maluco, medo, matuto. Ó, macaco, maluco, medo, matuto. Qual dessas palavrinhas aí terminam com um som muito parecido? Ó, macaco rima com maluco? Não. Maluco rima com medo? Não. Maluco rima com matuto? Sim. Ó, elas terminam com essa sílaba aqui, ó. Uto, uco. Tá vendo? É só você prestar atenção nas últimas sílabas de cada verso. Então, você primeiro observa a palavra presente no final do verso e depois observa ali, ó, as últimas sílabas. Se elas forem iguais ou muito parecidas, você descobre que são as rimas. Olha aqui eu riscando, ó. Matreiro termina com eiro. Mineiro termina com eiro. Então, eu já sei que essas são as palavras que rimam. Manhoso termina com oso. Aí, eu vou procurar a outra palavra que também termina com oso e acho. É super fácil, tá? Não é difícil, não. É só treinar para aprender. Deixa eu apagar aqui para a gente finalizar aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Prontinho. Bom, eu vou pegar aqui essa primeira parte do poema, tá? Um macaco tão maluco mete medo no matuto. Eu tenho aqui quantos versos? Conta comigo. Conta aí. Quantos versos eu tenho nesta primeira parte do poema? Um verso, 2 versos,
3 versos, 4 versos. Então, lembra, verso é cada linha do poema. Muito fácil, né? Agora, eu aqui tirei uma estrofe, né? Então, cada conjunto de estrofes, cada conjunto de versos forma uma estrofe. Quantos conjuntos será que tem no poema do macaco? E aí? Vamos ver junto comigo? Vamos contar? Ó, a gente já viu aqui né? Que é o mesmo, tá, gente? Esse e esse são iguais. Eu só coloquei esse aqui pra ficar bem claro pra vocês. 2 estrofes, 3 estrofes. São 3 conjuntos de versos separadinhos, tá? Observa aí se eles não estão separadinhos, ó. Cada estrofe fica separada uma da outra, tá? Então, se fosse um texto como um conto, seriam parágrafos, mas como é um poema, a gente chama de estrofe. Agora é a hora de praticar, tá bom? Vocês vão responder aí as páginas 63, 65 e 66 e a gente vai corrigir lá no Meet, tá? Super fácil o conteúdo, leitura e interpretação, vocês vão adorar, tá? Um beijo, galerinha, e bons estudos!